Presidente, o senhor é contra ou a favor a prorrogação da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis? Nesse momento, veja, esse gatilho ele era muito infeliz, né? Porque está exatamente no dia da troca de governo. Se fosse ainda uma virada de ano normal, um réveillon normal, já seria ruim, né? Você pega pessoas desprevenidas, um feriado, etc. e tal. Com uma troca de governo, pior ainda. Então, ponderou-se com o próprio presidente também disse, olha, não tem sentido uma mudança dessas, um furor desses, no dia que eu vou tomar posse, no dia seguinte as pessoas vão pôr de gasolina e vão ter um impacto na bomba causado por um gatilho automático. E é bom lembrar que esse gatilho é automático, foi colocado pelo governo Bolsonaro, uma coisa que voltava no dia 31 de dezembro. Então é como se fosse uma surpresinha, assim, tipo, olha, eu dou a desoneração, aí no final do ano, ganhando ou não ganhando a eleição, ele volta. O imposto volta sozinho. Se não fizer nada, o imposto volta. Então, o governo que entra agora tem que fazer, e fará certamente hoje à noite, para que todas as medidas provisórias devem sair todas juntas no final de todo o processo, ao longo da noite, e deve sair essa medida provisória prorrogando as desonerações por 60 dias, o que vai dar uma tranquilidade muito grande para a gente justamente trabalhar tudo isso, política de preços, como é que está a Petrobras, como é que se comporta o dólar, que deve subir um pouquinho, em compensação o preço do petróleo internacional deve baixar um pouquinho, porque acaba o inverno no hemisfério norte ao longo de fevereiro, normalmente essa sazonalidade é normal, janeiro é o pico, fevereiro, março vai baixando. Então a gente vai ver como é que vai se comportar e vai ver. Claro que em março é necessário que a desoneração volte. Aí você perguntou a favor ou contra, não é questão de a favor ou contra. É necessário que isso aconteça, porque aquela desoneração foi feita, entre outras, para atender um período de crise aguda de preço de petróleo. Não é normal você desonerar impostos, principalmente um imposto que não bate tanto, impostos federais, PIS, COFINS e tal, CID, em combustíveis fósseis. Ninguém subsidia combustíveis fósseis mais no mundo, em lugar nenhum. Ainda mais, por exemplo, gasolina. Se diesel e GLP você ainda pode considerar um período e tal, mas gasolina não faz sentido, etanol não faz sentido. Então, a gente, na verdade, acabou tomando uma decisão parcimoniosa, como eu gosto de dizer. Essa medida vai vir com algum dispositivo para garantir, para manter a competitividade do etanol? Sim, ela tem que fazer isso porque isso é lei. Tem que fazer isso. Não pode deixar o etanol tem esse problema. Sim, vários postos aumentaram os preços, mas essas pessoas estão sendo oportunistas. Não digo nem especulativas, mas não, porque já estão impondo ao consumidor final um preço que não condiz. Eles trabalharam no boato. Como se falou que havia alternativa A, desonerar, alternativa B, não desonerar, e falou-se mais numa do que na outra, porque a pessoa sempre se prepara para o cenário pior, alguns começaram já a praticar aumento, inclusive antes de hoje, anteontem, só no cheiro do aumento, cheiro do imposto. Como o imposto não virá, pelo menos nos próximos 60 dias, não há razão para se aumentar a gasolina, o diesel, o GLP e o álcool no Brasil de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois de amanhã. Não há razão nenhuma. Quem fizer isso está, com certeza, oportunizando uma notícia que não aconteceu. Senador, qual a expectativa? Está decidido que é 60 dias mesmo? O Rodolfo falou 6 meses. Expectativa para a formação desse novo governo agora, do Lula, e o próximo? Olha, eu acho que o governo está se mostrando, o ministério todo, primeiro, plural, representativo da sociedade, claramente, e com muita gente de muita experiência, todas pessoas com muita experiência nas suas áreas e experiência política também, que é importante. Houve um tempo no Brasil que se falava mal do governo político, da entidade governamental política. A gente precisa voltar a acomodar um pouco melhor isso. O erro não é estar político, o erro está em não se punir, eventualmente, atitudes erradas, mal feitas, etc. e tal. Agora, o fato de um ministro ser político numa área, às vezes um pouco mais técnica, é até necessário, muitas vezes. Eu, por exemplo, passei a vida inteira trabalhando no setor de petróleo. Assumo agora todos os processos que ainda vão ocorrer, a presença da Petrobras. Mas eu fui estagiário da Petrobras em 89, 90, 91, e trabalhei toda a minha vida em petróleo e gás. Contribui o fato de eu ter sido senador 4 anos, ter sido secretário de Energia no meu estado antes, contribui muito, porque
Porque não basta só gerir as coisas, não basta ser o cabeça de planilha, como chamam, né? Você, quando chega num determinado nível, você precisa compor com as pessoas, você precisa ouvir as pessoas, os trabalhadores, os consumidores, até os investidores e empreendedores que estão com você em projetos. Então, isso é política. Política não é feio, política não é para ser proibido, não é para ser separado das coisas. Ao contrário, a política tem que ser impregnada nos trabalhos, principalmente os associados a governo, a legislativo, né? Menos, claro, a judiciário, claro. Mas até no judiciário existe política, entre os ministros, entre as confabulações das cortes. Eu sou advogado, eu sei, existe política em tudo, até na nossa casa. Então ela não pode ser criminalizada, não pode ser enojada. Ela tem que ser, de alguma forma, o que deve ser coibida é a má política e a má gestão. Isso não tem nada a ver com o fato da política ou não. Senador, obrigado.